A minha saudação a todos de toda parte do mundo. Que a paz e a bênção e a proteção divina seja com todos em toda parte do Brasil e do mundo. Que todos sejam prósperos, seja toda as pessoas, seja da classe média, seja da classe pobre, seja rico, seja quem for, né? A gente deseja, independente de cor, de raça, deseja o melhor para todas as pessoas. E hoje, ou seja, nesse momento, a gente tem muitos assuntos para comentar e quero dar a minha saudação àqueles que trabalham, né, nas citrícolas, nas fábricas, nas indústrias, indústrias alimentícias, fábricas de maquinários agrícola. Eu não vou falar o nome das fábricas, não vou falar o nome dos comércios, das lojas, dos mercados, não vou falar, né? Não tem como falar, que é muita coisa, muita gente, né? E eu quero comentar, são bastante assuntos que eu podia comentar aqui, e a gente está até pensando qual é o assunto que a gente vai falar, porque é muitos os assuntos, né? Porque o Criador criou todas as coisas e a sua existência é real, né? A existência do Criador é real, é verdadeira, e ele criou as belezas, a beleza do universo, da criação. Tudo o Criador ele criou para o bem da humanidade. E ele quer o melhor para as pessoas. Ele não criou a humanidade para odiar uns aos outros, para falar mal um dos outros, para dividir a população, dividir nações, para xingamento, mas ele criou a humanidade para servir, para desfrutar das suas bênçãos, para ser próspero em todos os sentidos, né? Então, a existência do Criador é real e a gente vê através do sol. Eu não consigo entender quando alguém diz que Deus não existe. Eu não consigo entender por que essas pessoas, ou dezenas ou centenas que seja, não acreditam na existência do Criador. Para mim, isso daí é um problema espiritual que as pessoas têm, ou que as pessoas querem fugir, né, de um problema, ou ele é carente de alguma coisa, ou ele sente um vazio, então ele se alegam que Deus, a existência de Deus não existe. Existe sim. Se existe o sol, só a gente vê a claridade do sol, que a gente não pode ficar olhando para o sol, porque a gente pode prejudicar as vistas, né? Se a gente ficar olhando para o sol, pode dar problema nas vistas.
Por quê? Porque o Sol ele é muito forte, os seus raios solares, e dá para a gente acreditar que atrás do Sol existe um Criador. Se a gente pensar como é que o Sol está ali no espaço, né, na atmosfera, no ar, e ele é alimentado 24 horas. Ele se mantém aquelas chamas que queimam, aquelas chamas, aquela luminosidade, aquela claridade que o Sol tem, e ele consegue se manter, porque tem algo atrás dele, tem um ser, um criador que criou ele, senão o Sol não estaria ali se mantendo com a sua claridade muito forte e um calor que ninguém consegue chegar pertinho do planeta chamado Sol. Se o Sol existe, é porque tem um Criador, né? Então, a existência do Criador, seja o que falar, seja quem fala, seja quem discorda, existe o Criador dos céus e da terra, né? Desde o princípio da humanidade, o ser humano busca resposta para as grandes perguntas da vida. De onde viemos? Por que existimos? Qual é o propósito de tudo que nós vemos ao nosso redor? Então, as pessoas buscam resposta, né? E tem resposta, né? Enquanto muitas teorias tentam explicar a origem do universo, da vida, a Bíblia apresenta uma verdade profunda e transformadora, a existência de um Criador, que não apenas trouxe tudo à existência do nada, mas também que sustenta e dá sentido à criação, né? Então, o princípio da criação que está no livro, o primeiro livro de Gênesis da Bíblia, que declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele criou o homem à sua semelhança para servir, para trabalhar, para prosperar. Não criou o homem para ser escravo de pensamentos, ideologias que não têm base na sua existência. Então ele criou todas as coisas para que todos os seres humanos vivam em paz, trabalhe, estude, prospere e desfrute das suas bênçãos e adore o seu Criador. Então, a relação de Deus com a criação. Deus não apenas criou o mundo, né? Mas também revela também que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a que constituiu o herdeiro de todas as coisas, que também, pela qual também fez o universo. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele apresentado como aquele que por meio de quem todas as coisas foram criadas.
Isso nos mostra que a criação não é um evento distante, desconectado de Deus, mas uma expressão do seu amor e de sua vontade. Então está aí que por que Deus criou as coisas. Deus criou os seres humanos e criou o mundo e criou toda a natureza para que o homem possa viver sobre ela, né? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra e que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada, né? Então Deus criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem. Então, o propósito divino da criação, né? O propósito divino da vida humana, a criação não é apenas um evento, né? Ele reflete o propósito contínuo de Deus para a humanidade e para o universo, porque somos feitura dele, criado para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus criou todas as coisas e enviou, né, o seu Filho para salvar a humanidade. Deus não é apenas o Criador, de jeito nenhum, mas também o sustentador de todas as coisas, como está na Bíblia. Não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se afadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele não apenas trouxe o universo à existência, mas também mantém com seu poder infinito. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor. Isso nos mostra que o mesmo Deus que criou os céus e a terra está presente em nossa vida e nos fortalecendo e nos guiando. Deus se torna visível por meio da criação. Então, Deus criou todas as coisas, Deus existe com certeza, Deus existe com certeza. E a soberania de Deus sobre a criação. A existência de Deus não é uma ideia abstrata ou distante. Pelo contrário, ele as evidência em que tudo ao nosso redor, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A natureza é como um espelho que reflete a glória e a sabedoria de Deus. Cada flor, cada montanha, cada estrela no céu nos fala da grandeza do Criador. Então está aí o que eu estou declarando, né? O chamado para adorar o Criador. Existe um chamamento e diante de tantas evidências da grandeza de Deus, somos convidados a adorá-lo. Vinde, pois, e adoremos e postremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A adoração é a resposta natural ao reconhecimento de que Deus é o nosso Criador e sustentador.
Ele nos fez, nos sustenta, nos chama para um bom relacionamento íntimo com Ele. A existência de Deus se revela diante de todas as coisas que Ele criou, né? E a Bíblia também, né? A Bíblia também, ela nos revela coisas importantes e nos fala sobre o futuro glorioso de Deus que preparou para a sua criação. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. É o que está na Bíblia isso daí. Então, vemos que a descrição da Nova Jerusalém, que tem a glória de Deus e o seu brilho, é semelhante a uma pedra preciosíssima. Então, a conclusão e um apelo para crer no Criador é urgente, né? Desde e diante de tudo o que a Bíblia nos revela sobre a criação e o Criador, somos convidados a crer e confiar em Deus. A existência de um universo tão complexo e belo não pode ser explicado pelo acaso. A existência de Deus se revela por meio da sua criação. A vida humana, com sua capacidade de amar, pensar, criar, apenas para um desígnio inteligente e amoroso. A Bíblia nos mostra que esse desígnio é Deus, o Criador dos céus e da terra, né? Então está aí, né? Isso é muito importante. E já que a gente está comentando sobre Deus, eu quero comentar sobre a maior ilha do mundo, que é chamado a Groenlândia, né? Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, né? Que é claro, né? Tudo o Criador fez, né? E tem chamado a atenção de muita gente, né? A vida ao longo das costas oeste da Groenlândia, bem acima do Círculo Polar Ártico, continua praticamente igual há séculos, com a natureza definindo o ritmo durante os longos eventos gelados, né? Então, a Groenlândia é um lugar muito gelado, né? E é muito importante, né? A Groenlândia, para conhecer como é a vida real dos habitantes da maior ilha do mundo e que tem atraído a atenção do mundo inteiro, né? Ela é importante, é um local belo, é gelado, né? Tem muitos animais, né? É importante, né? Um lugar gelado, um lugar tranquilo, um lugar pacífico, dos atributos naturais únicos, a população nativa, né, que honra seu lugar no mundo. Ela é muito importante, né? A Groenlândia é o lugar mais gelado, né? É um lugar que tem vários animais, né? Que existe aquele boi, né? A lis mascarado, né? A lis, se eu não me engano, acho que é a lis mascarado, né? O boi a lis mascarado, que é um boi
da Groenlândia. Ali tem lobos também, né? Tem lobos na Groenlândia, né? E é muito gelado, né? O tempo do inverno, o tempo do verão, dar uma pausa no gelo, né? E dá para ver gramas, mas no tempo mesmo do inverno fica muito mais gelado. Então, a população da Groenlândia 4.670 habitantes, né? Um lugar com casas baixas de madeira, nas cores do Lego, seus quintais cheios de barco virados, né? Objeto indistinguível, hibernado sobre as neves, né? Então, a Groenlândia é um lugar em que as pessoas podem contemplar muitos animais ali, né? Que são diversos e a população vive ali, respira o ar gelado e vive da pesca, da caça, né? E são 80 tipos diferentes de gelo, não impede a desfrutar de nenhum das suas atividades. E ali tem os cachorros, né, que carregam as pessoas ali no carrinho, né? Então, amanhã eles vão levando seus cães em um trenó por cerca de 50 quilômetros, com o objetivo de encontrar um buraco no gelo, através do qual uma foca respira, né? Então, esperar que a sua presa apareça por ali. É um tipo de autossuficiência que sobrevive com boa saúde nessa parte da Groenlândia, apesar de presença de supermercado, lanchonete. É importante que todos os dias tenhamos algo para tirar do freezer, né? 3 dias a comida vem de supermercado, resta da semana, né? O resto da semana é peixe, é rena, né? O boi amiscarado que eu disse, né? Ali tem o boi amiscarado e tem aqueles cachorros que carrega as pessoas no carrinho, né? Todos os cachorros ali, eles amarram a corda e amarram nos carrinhos para ficar deslizando no gelo e carregando. Ali é só barco, é só helicóptero, né? Então, é um lugar puro gelo, ali não se viaja de a pé, ali tem que atravessar de barco, tem que atravessar de helicóptero, né? Quem vai ali, né? Então, ali tem o boi amiscarado, em que as pessoas também comem muito tipo de peixe, peixe, rena, né? Boi amiscarado ou carne de foca, que é o mesmo caço, né? É a mesma caça, né? Então, é um lugar em que as pessoas vivem da pesca e não tem problema de coração. É difícil dar problema de coração porque eles comem muito gordura, peixe, carne gorda, carne de peixe, né? Comem muita carne de peixe, né? Então, é muito importante o que o Criador deixou, né? Que tudo isso é o Criador que fez, né? Groenlândia é a maior ilha, né? É a maior ilha
ela é importante para as pessoas que sobrevivem lá, né? E o gelo é assim, abaixo, né? Quando gela lá é abaixo de 30 graus, né? 40 graus, né? Então é interessante, né? O trabalho tradicional, por exemplo, do povo da Groenlândia, né? Os barcos podem estar fora de ação, mas muito outros, principalmente os barcos de pesca profissionais, né? Então, se soltaram e navegaram pela baía, né? Traçando um curso por canais estreitos e lamacento, embarcações ainda maiores, né? A ilha é distante até as pessoas perceber, né? Mudar lentamente a posição, o giro, né? Então tem que andar de embarcação, né? É um ambiente que não deixa de evocar pensamentos sobre animais, né? Que tem ali na ilha, né? E são muitos tipos de animais, foca, né? Tem focas também, né? É, rena, importante, né? É importante e tem bastante animais ali, tem foca, tem rena, tem aquele boi, né? Que eu tenho dito, né? Boi almiscarado, né? Boi almiscarado, é isso mesmo, né? Então é importante ali as pessoas viver ali no gelo e ser acostumado, né? Eles são acostumados a viver naquele lugar, né? Porque não é fácil qualquer pessoa se acostumar a viver ali num lugar assim, cheio de gelo, né? Mudança no turismo da Groenlândia, de acordo na manhã seguinte, a gente vê particularmente grandes que se deslocou para a vista da cidade, né? Ele teve uma longa jornada até chegar aqui, ou seja, pessoas que estão dizendo, né? Então, ali é um lugar muito gelado e tem que caminhar através de embarcação, né? A gente ouve uivos ali dos cães da Groenlândia, né? Durante grande parte do caminho, né? Passando por quintais onde um grande número dele é mantido. Eles ficam dentro dos seus canis, né? Cochilam, dentre eles cavam na neve e assim por diante. A Groenlândia, o lugar que as pessoas vivem num lugar mais gelado que existe e também a sua alimentação é alimentação de animais, né? Animais que tem ali e peixe, né? A maioria é peixe que eles comem. E os cães da Groenlândia é interessante, né? São cães apropriados, não tem outro tipo de cães, né? Os cães da Groenlândia são uma raça semelhante ao Huskies, né, siberiano, né? Tradicionalmente é utilizado como cães de treino. Então, esses cães é só para carregar as pessoas através dos carrinhos, né? Então, as pessoas dependem, né, desses cães. É importante isso daí. Eu quero agora também comentar sobre plantas, o que é plantas medicinais. A gente sempre fala sobre plantas e ervas medicinais, e
a gente tem que sempre atualizar sobre plantas e ervas medicinais. Os meus parabéns, né? A minha honra a todos aqueles estudantes, né? Os estudantes que estudam de todas as idades, aqueles aprendizes, aqueles que estão iniciando, até na porta de hospitais, né? Ali, por exemplo, tem uma cidade, Catanduva, né? Tem hospitais ali, tem vários hospitais, tem o Hospital Emílio Carlo, né? E tem ali aqueles jovens que trabalham ali na frente, né, do Hospital Emílio... É Hospital Emílio Carlo, é? Acho que é, né? Deve ser o Hospital de Catanduva ali. Tem jovens ali trabalhando, né, indicando as pessoas que vai entrar ali no hospital. Tem o Hospital Padre Arbino, tem as pessoas que trabalham e tem os empresários, as casas de peças, bares, lojas, supermercados. Então, a minha honra e a minha saudação a todos os trabalhadores, estudantes, que, como eu já tenho falado através, né, das palestras, que o pobre não é só para trabalhar. O pobre, ele pode estudar também. Pode estudar, pode trabalhar e pode ter uma profissão, pode ser autônomo, pode prosperar, porque o Criador, ele criou todas as coisas e deu liberdade para o homem. Mas o problema é esses regimes, né, cruéis, né, essas ideologias que as pessoas ensinam, que o pobre tem que viver só pobre, né? Tem que ter igualdade, né, de pobreza, todo mundo tem que ser pobre. Não é bem assim, né? Isso são ideologias, costumes, regimes, né? Existem regimes cruéis no mundo. A gente sabe que o mundo Deus criou, mas existe regimes cruéis, existe ditaduras, existiu escravidão. Isso daí a gente sabe que existiu, mas o importante é a gente acreditar no Criador e aprender, porque aqui no Brasil é um lugar em que todo mundo pode trabalhar, né? Não há necessidade de ficar pedindo dinheiro, né? Certo dia, vez em quando, vê as pessoas pedindo dinheiro na rua, pessoas até bem vestidas, né? Pedindo dinheiro, pessoas bem vestidas mesmo. Não precisa, não há necessidade de viver pedindo dinheiro. A pessoa tem que estudar para sair da pobreza, né? E eu lembro, né, que eu cheguei ali no hospital Emílio Carlo e o jovem, bem novo, né? Um jovenzinho ali atendendo na frente, ele olhou para mim quando eu cheguei ali na frente e ele disse: tem que estudar, tem que estudar. Depois ele se afastou e ficou ali na frente, encaminhando as pessoas. Aí eu não sei se ele estava suspeitando de alguma coisa, se ele não entendeu, mas eu sou a favor de estudar. Quando aquele jovem disse tem que estudar, eu concordei, sim, tem que estudar, sim, é importante estudar, é importante trabalhar, né? Não como escravo, né? Mas trabalhar, prosperar, né? Porque Deus quer a prosperidade de tudo, de todos, né? A prosperidade de todos. Então, o que é a planta? A planta medicinal in natura da natureza, sem ser processado, são todas aquelas espécies vegetais que podem ser cultivadas ou não, que são usados como objetivo de aliviar
os sintomas apresentados pelo corpo ou mesmo usado na cura de infecção, né? Então, a planta fresca, que é a planta medicinal colhida no momento, que será usado no tratamento, né? E pode ser desidratado também, né? Seca, ela pode ser secado, pode ser desidratado, né? E pode ser vendido, né? A planta fresca é a planta colhida no momento, né? Agora a seca se trata de planta medicinal que já foi colhida e está sendo desidratada, que passou pelo processo de secagem, né? Tem que secar a planta. Pode secar a planta, pode vender também, pode vender a planta, com certeza, pode secar, desde que tem higiene, qualidade, limpeza, né? Secar a planta, depois embalar e vender pode, desde que as pessoas conheçam a planta e para que serve, né? E nunca pegar uma planta, secar ela e vender sem conhecimento, vender plantas erradas, não pode, né? Então, tem o processo de secamento, né? E depois é armazenado para poder fazer os extratos, tintura, né? Então, infusões é o sistema usado, que é a imersão da planta aromática em água fria ou quente, né? A decoção, a decoção, né? Decoção. Eu vou repetir, não vou repetir mais, porque isso aí vai ficar feio para mim, né? Decoção, extração do princípio ativo da planta por meio de solvente em ebulição por tempo determinado. Maceração é o processo de contato da droga vegetal com líquido, água ou óleo em temperatura ambiente por tempo determinado. A tintura é um método de colocar o álcool como solvente para planta ou alcoolatura, né? O que é droga vegetal? Na fitoterapia, por exemplo, no laboratório, na industrialização, a droga vegetal é uma denominação dada à planta medicinal. A definição oficial de droga vegetal é estabelecido pelo RDC de 26/14, né? Então, a planta medicinal e suas partes que contêm as substâncias é responsável pela ação terapêutica, né? A gente sabe disso, né? Então, é muito importante, sim, as plantas. Qualquer um pode ter a sua farmácia verde no seu quintal e até no seu apartamento. Pode, sim, ter no vaso plantas medicinais, com certeza, né? E existe, sim, a regulamentação para plantas medicinais quando é comercializado em grande quantidade, né? Se for para uso pessoal, então aí já é diferente. Agora, se for para ser comercializado essas plantas em grande quantidade no atacado, então existe sim, com certeza, a regulamentação das plantas medicinais, né? Porque a política nacional das plantas medicinais, a fitoterápicos, é estabelecido a partir do decreto número 5.813-06, né?
com o objetivo de assegurar para a população acesso seguro e garantir o uso racional de plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos, por meio do uso sustentável da biodiversidade, desenvolvimento da cadeia produtiva, né? Então é importante, sim, é importante regulamentar o cultivo, né? Se for em grande quantidade, tem que ver, sim, se precisa de regulamentar, né? Depende de que maneira e por que as pessoas vão plantar. Ter uma farmácia verde no seu quintal não precisa de regulamentar nada, ter para seu uso próprio, não precisa, né? Então, regulamentar o cultivo, o manejo, a produção, a distribuição de plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos. Então, é importante, né, para a biodiversidade da flora brasileira, os desenvolvimento tecnológico, né? Mas as pessoas, às vezes, podem até dizer, né, que esses fitoterápicos, eles têm conservante. Muitas vezes é feito no álcool, tem um álcool próprio, né? Não é qualquer álcool, né, para fazer tintura. É feito no álcool, é feito de várias maneiras, mas é assim que se faz, né? Então não adianta as pessoas falar assim que só tem conservante, que tem que usar só a planta fresca mesmo. Tem que ter conservante, tudo tem que ter conservante, né? Quando faz uma tintura que é feito, por exemplo, no álcool de cereais, álcools para fazer extrato de planta, é para conservar e tem que ter o conservante. Se não tiver o conservante, não tem como conservar aquele extrato, né? Aquele princípio ativo das plantas, né? Então, o que significa medicamentos fitoterápicos? O medicamento fitoterápico, são obtidos por meio de plantas medicinais, vegetais, por processos farmacotécnicos. Então, é assim, né? Isto é a manipulação de princípios ativos para obter o medicamento. A resolução número 26 de 14, né? No capítulo 1º, seção 2º, define medicamento fitoterápico da seguinte forma, né? Então, são considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matéria-prima ativas vegetais cuja segurança e eficácia seja baseado em evidências clínicas e que seja caracterizado pela constância de sua qualidade, né? Então, produto obtido de matéria-prima ativa vegetal, insetos, substâncias isoladas, com finalidade profilática, né? Curativa ou paliativa, né? Incluindo medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos. Então, está aí, né? Então, qual é a diferença entre plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos? Então, basicamente, as plantas medicinais, a matéria-prima para a fabricação dos medicamentos fitoterápicos, a planta medicinal é normalmente usada para preparo ou mesmo ingerido in natura, ou seja, se passar por qualquer tipo de processo de industrialização, né? Os fitoterápicos passam por um processo de industrialização. Nem todos
processo de industrialização, as coisas são feitas para a saúde. Existem coisas industrializadas que não é muito bom para a saúde do ser humano, mas esse processo de fazer a industrialização e fitoterápico, esse é bem-vindo, né? É muito bom, né? Então, é feito através de matéria-primas, né, de plantas medicinais, é feito, né, esses fitoterápicos, né, que é feito e submetido a processo industrial farmacológico, né, que na farmacopeia, né, fazem comprimido, fazem draga, cápsula, cremes, gel. Então, ela passa a ser medicamentos fitoterápicos. Então, está aí, né, para o bem da humanidade, né? Para ser curativo, para evitar doença, curar doenças, ou paliativos, atenuar sintomas. E as farmácias podem vender, é claro, né? A farmácia pode vender plantas medicinais conforme estabelecido, né, na instrução normativa número 9 de 17 de agosto de 2009, é permitido a dispensação e a venda em farmácia e drogaria dos seguintes produtos, né? De vários produtos, de medicamentos, plantas medicinais, plantas vegetais ou drogas vegetais que falam, cosmético, né? Perfumes, produtos de higiene pessoal é permitido, produtos médicos é para um diagnóstico in vitro, essências florais, alimentos para fins especiais, é permitido, né? Então, por exemplo, a prescrição para dispensar os medicamentos fitoterápicos é necessário. Então, isso depende, né? A maioria dos medicamentos fitoterápicos não possui tarja, isto é, ele é isento de prescrição, né? Os fitoterápicos é isento, porém ainda, sim, existe algum deles na lista de medicamentos fitoterápicos, por exemplo, que necessita de prescrição de profissionais de saúde habilitados, né? Profissionais da saúde, nutricionistas, terapeutas também, né? E biomédico, né? Biomédico, né? Também. Então, o grande equívoco é pensar que o medicamento fitoterápico não apresenta risco à saúde. Apresenta risco sim, né? Então, é devido ser de origem natural. Entretanto, mesmo insumos de origem vegetal pode apresentar alteração medicamentosa. Há contraindicações e efeito adverso quando usado em quantidades excessiva, né? Excessiva, inapropriada, pode fazer mal, né? Não é porque é um fitoterápico que pode usar em excesso. É mesma coisa a planta. A planta também, o chá de planta não pode usar em excesso. Por exemplo, fazer o chá de alecrim e ficar tomando em excesso demais, vai dar enjoo, vai dar algum problema, né? Todas as plantas e todos os chás em excesso pode fazer mal. Assim também os fitoterápicos. Os fitoterápicos, eu quero esclarecer, devagar e lentamente.
Os fitoterápicos são extrato de planta que são colocados em frasco de vidro ou até mesmo em frasco plástico que não seja tóxico, né? Aqueles frascos plásticos, conta-gota, né? Que são colocados também. Ou então é feito em cápsula, né? Em farmácia de manipulação. Então, mesmo assim, não pode exagerar. Então, existem vários fitoterápicos. Muitos deles não precisam de consulta, ou seja, que o médico autorize, né? Que o médico prescrição. Agora eu lembrei, né? Prescrição. Muitas vezes não precisa de uma prescrição ou de uma autorização, né? Depende se as pessoas não é alérgico também, né? Então, não precisa de prescrição. Os fitoterápicos, as pessoas podem tomar sem prescrição médica. Depende, né? Depende também se a pessoa é alérgica, se a pessoa tem algum problema, aquele fitoterápico de planta também ele tem que suspender o uso, né? Não pode usar, né? Então, existe lista grande de fitoterápico que é liberado pela Anvisa, é comprovado pela Anvisa, né? E são muitos. Tem, por exemplo, aquela planta Hedera helix. E esse fitoterápico chama Abrifte, que é feito dessa planta, né? Hedera helix, né? Tem várias, tem Abrilar, que é Hedera helix também. Então, ela é também. Tem várias, por exemplo, a chefran, que é da Cordia verbenácea também, que é uma planta também, né? Tem, por exemplo, aquele fitoterápico, Agritox. Ele é feito e extraído do fluido do agrião. Com certeza vai ser para problema de bronquite, problema de tosse, né? Quando se diz o agrião, né? Então, esse agritox, ele é extraído do fluido do agrião, que também, nome científico é Nasturtium officinale. É o nome científico, né? Tem, por exemplo, o fitoterápico, é chamado alcachofra. Vamos ver aqui, alcachofra. Herbarium, que tem um nome científico também, que é Cinara scolinus. É esse o nome científico. Então, tem bastante fitoterápico que é muito importante. Eu vou até puxar aqui na lista. Eu estou olhando de lado aqui, ó, porque eu estou olhando na tela do computador. Estou olhando aqui, tem vários fitoterápicos, são tudo bom, são bons. São ótimos esses fitoterápicos. Por exemplo, deixa eu ver aqui um fitoterápico aqui, é o ginkgo biloba, né? Então, a ginkgo biloba é uma planta, então esse fitoterápico é Bronginkgo bionatus. Bronginkgo bionatus. O nome da planta é ginkgo biloba. Ele é muito bom. O ginkgo biloba, ele é bom para várias coisas, tonturas e outras coisas mais, né? Agora tem o xarope. Vamos ver aqui.
Biolox xarope, que é extraído do fluido do guaco. O guaco é para problema de brônquios, né? Então é importante, são muito bons fitoterápicos e eles é difícil dar efeitos colaterais. Não é como aqueles remédios controlados, aqueles remédios que são receitados só pelo médico. Não é. Não é difícil dar problema de efeitos colaterais. Não dão. Esses medicamentos fitoterápicos não dão, desde que as pessoas usem moderadamente, é claro, né? Se começar a usar em excesso, vai dar efeitos colaterais também. Mas esses fitoterápicos é muito difícil dar problema de efeitos colaterais nas pessoas. Agora, esses medicamentos, como a estatina, que esses remédios para colesterol e outros, né? Tem o omeprazol da vida, né? Esses omeprazol da vida e outros medicamentos aí, eles podem dar efeitos colaterais, sim. A estatina pode dar. E tem outros medicamentos que dão, né? Então, esse é um xarope que é extraído do fluido do guaco. Vamos ver se a gente vê mais aqui. Eu estou olhando aqui, tem bastante fitoterápico. Tem esse fitoterápico que vamos ver aqui, preste atenção. Aguarda um pouquinho, né? Aguarda um pouquinho que eu estou vendo aqui. Calminteu, que é Passiflora incamata, né? Tem também a Calmitane, que é da Valéria officinale. Valéria officinale é uma planta também. Tem a casca sagrada Bionatus. Também é uma planta também. Tem a castanha da Índia. A castanha da Índia é o seguinte, é para a circulação. Pessoa que tem problema de circulação do sangue, que tem problema nas pernas, tem problema de varize, é essa planta aqui, ó. Castanha da Índia. É, a castanha da Índia mesmo. Vamos ver aqui. Tem várias aqui. Castanha da Índia. É o nome científico aqui. Eu não gosto muito de ler esses nomes científicos. É muito difícil da gente falar conforme deve falar, né? Na hora de pronunciar, né? Castanha da Índia é Aesculus hipocastanum. É o nome da castanha da Índia. Ela é bom para problema de varizes, pessoas que ficam queimando as pernas, é a castanha da Índia. Ela é muito boa, ela é comentada muito. É um fitoterápico que pode vender na farmácia, sim. Esses fitoterápicos aqui pode vender na farmácia. As farmácias são autorizadas a vender. Pode vender, sim. Castanha da Índia. Então é bom para a má circulação. E não dá efeitos colaterais. Tem que tomar cuidado com o remédio que a pessoa toma. Porque se tomar junto com o remédio, vai dar atrito. Vai dar atrito porque não pode tomar junto com o remédio. A castanha da Índia tem que tomar ele separado. Nunca tome. Se uma pessoa toma um remédio e ele se misturar com isso, vai dar problema. Então tem que saber e tomar cuidado também se está tomando alguma coisa que dá hemorragia também, né? Precisa ver se tem alguém usando medicamento que pode acumular, né?
toma um fitoterápico junto com o outro e pode se potencializar e pode começar a sangrar as pessoas. Tem que tomar cuidado para não potencializar dependendo do remédio e prejudicar as pessoas. Então, tem vários fitoterápicos que é muito importante. Tem fitoterápico que também pode ser indicado por terapeutas, né? Terapeutas ortomolecular, terapeutas que faz aqueles tratamentos naturais, pode sim indicar fitoterápico, desde que as pessoas não sejam alérgicas a qualquer medicamento ou plantas, né? Então está aí, e acesse os links, né, que a gente põe aí embaixo, os cursos, procure estudar curso, procure se informar, se atualizar nos estudos e estudar, né? E quando aquele jovem ali naquele hospital, ele disse estudar, 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 ele olhou para mim e disse, né? Eu concordei com ele, né? Quando ele disse que estava ali na frente, encaminhando pessoas, né, para fazer uma consulta naquele hospital ali, eu não fui contra o que ele falou. Realmente tem que estudar, sim. Então fica aí. Todas essas informações são muito importantes. E até a próxima oportunidade. Até lá.